Olá, seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nessa semana nós estávamos na lição número 7, que tem como seu tema o pão e água da vida. E ao longo da semana nós estudamos e aprendemos o significado, o símbolo, o que representa a água, o que representa o pão da vida na Bíblia. Por isso é tão importante você acompanhar o resumo dessa lição até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E antes mesmo que a gente passe para a nossa lição, convido a você a fechar seus olhos, orarmos, pedir a direção do Espírito Santo para que possa estar no nosso meio. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é sempre bom para conosco. Senhor Deus, obrigado por mais uma semana que vai findar. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor possa abrir nossos corações, nossas mentes, de modo que possamos estudar a sua palavra com eficácia. Senhor Deus, seu Santo Espírito, possa estar no nosso meio. Toque nossos corações, nossas mentes. Abençoe, Senhor, esse irmão, essa irmã que nesse momento vai estudar o resumo da lição da Escola Sabatina comigo. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Acabamos nós de orarmos, pedir a direção e a bênção de Deus no nosso estudo. Para já vamos passar já para a nossa lição. A primeira coisa que nós encontramos é que a Bíblia nos fala que após o povo de Israel sair da terra do Egito, eles partiram para uma viagem, ou seja, uma grande viagem rumo à terra prometida. Mas a palavra de Deus deixa claro, diz que a distância que eles poderiam percorrer era uma distância muito grande e também eles poderiam enfrentar tantos problemas, desafios e também muitas coisas no percurso da sua caminhada rumo à terra prometida. E quando nós lemos o trimestarista ele diz: depois de deixar o Egito, Israel estava em uma jornada desconhecida para a terra prometida. O povo enfrentou uma jornada longa e difícil e precisava aprender muita infinidade de novas lições. Aqui a Bíblia deixa claro que o povo, quando partiu do Egito para a terra prometida, ele estava ali enfrentando uma longa distância. E também esse percurso, dessa andança toda, era algo tão difícil, ou seja, seria algo muito difícil para aquele povo. Mas a Bíblia deixa claro que eles precisavam de enfrentar isso. Por quê? Porque eles poderiam, ou seja, porque eles precisavam de aprender novas lições ao longo da sua caminhada. E nisso, o que nós podemos aprender? Irmãos, na vida nós temos que aprender a confiar em Deus. E acima de tudo, sempre que nós precisamos partir ou fazer algo, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E essa história também é encontrada no livro de Gênesis, onde que nós encontramos que Deus chama Abraão para que pudesse deixar a sua parentela e para que pudesse ir ao lugar onde Deus havia preparado e havia mostrado para ele. E Abraão, junto à sua família, eles partiram do lugar onde eles moravam e eles enfrentavam uma longa distância, ou seja, enfrentaram uma longa distância rumo ao lugar onde eles foram mostrados por Deus. Nisso também nós somos chamados, irmão, a sairmos do nosso lugar de conforto, enfrentarmos distância, também enfrentarmos dificuldade e desafio para irmos ao lugar onde Deus nos mostrar, ou seja, onde Deus nos mostrou. E esse povo enfrentou uma distância, e esse povo enfrentou um percurso tão longo rumo à terra prometida. Lembre-se, irmão, que esse mundo é um mundo passageiro. Nós estamos aqui de passagem e nós temos um caminho a percorrer, que é o que? A Canaã celestial, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. E nós temos que caminhar em direção à vida eterna, que é a salvação para cada um de nós. E o trimestarista ainda diz: o Senhor os guiaria e cuidaria dele. Desejava ajudá-lo a crescer, mas eles deveriam aprender disciplina, autocontrole, sacrifício, ultrutismo, confiança no Senhor e especialmente obediência. Aqui a palavra de Deus ela é clara, diz que eles precisavam de caminhar uma distância tão longa, mas eles precisavam de fazer algumas coisas, que é confiar no Senhor e também, acima de tudo, obediência. Essas duas coisas são coisas tão fundamentais na vida do crente, ou seja, na vida do cristão. Nós, como cristãos, somos chamados a obedecer a Cristo e também a sermos confiantes nele. E veja só o que a Bíblia deixa claro, diz que eles precisavam de aprender muitas lições. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos ensina por meio de sua palavra e por meio disso nós tiramos lições importantes para a nossa vida. E o povo estava ali bem decidido para poder enfrentar a distância rumo à terra prometida. Mas eles precisavam de confiar no Senhor e também precisavam de obedecê-lo. Porque fazendo isso, a palavra de Deus deixa claro, diz que Deus os guiaria. Somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, quando nós obedecemos sua palavra e quando nós aceitamos a nos submeter na sua missão. Então aquele povo se submeteu e também aquele povo obedeceu ao Senhor e eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus, pela coluna nem que lhes guiava e também pela aquela grande nuvem que os protegia. Então era a presença de Deus rumo à direção à Canaã celestial, aonde eles haviam sido prometidos pelo próprio Deus. E também a lição nos ensina de água tão importante, águas amargas. Aqui nós lemos algo tão importante. Nós encontramos um episódio que ocorreu. Diz que os episódios mostram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas.
Devido à constante murmuração e desobediência, os hebreus experimentaram graves adversidade e até mesmo tragédia. Eles trouxeram sobre si muita dificuldade por causa de sua incredulidade e disposição para se arrepender. Aqui nós encontramos uma lição muito importante. Diz que os hebreus, ou seja, os israelitas, por conta da sua incredulidade, eles enfrentaram problemas, tiveram problemas e dificuldade ao longo do seu percurso. Irmãos, é importante que na vida cristã nós sejamos pessoas obedientes na palavra do Senhor. Sejamos pessoas obedientes e confiantes naquilo que Deus fala em nossa vida. Os hebreus, eles tiveram que passar por momentos difíceis e até mesmo tragédias por conta da desobediência, por conta da incredulidade. E hoje no mundo existem muitos cristãos incrédulos, existem muitas pessoas incrédulas e não acreditam e nem confiam na palavra do Senhor. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a confiar no Senhor, para que nós possamos evitar essas tragédias. Mas a Bíblia deixa claro que Deus é misericordioso e Deus é amoroso. Por meio do seu amor e sua misericórdia, Deus concedeu paz e solução para todos aqueles que, mesmo sendo incrédulos, Deus os concedeu a sua misericórdia. Muitas das vezes nós somos incrédulos perante a Deus. Muitas pessoas não somos pessoas que não confiamos em Deus, mas Deus, por seu amor, Ele sempre nos acolhe, sempre nos ama e sempre Ele atende às nossas petições. Irmãos, nós temos que ser bons para com Deus. Temos que ser pessoas submissas à mensagem e à palavra do Senhor. E veja mais o que a lição diz. O primeiro teste da fé para Israel está associado à necessidade de água, o que não é surpreendente por causa do ambiente deserto, que é seco, e após 3 dias de viagem, o povo finalmente encontrou água, mas ela era integrável. Mara significava amargo, e como a água era amarga, a fé que Israel tinha no cuidado do Senhor logo se enfraqueceu. Aqui nós encontramos que o povo, quando ia à sua direção, ou quando o povo percorria a distância rumo à terra prometida, eles enfrentaram desafios, enfrentaram problemas. E um dos desafios que eles enfrentaram no deserto foi a falta de água. Porque o deserto é um lugar quente, um lugar seco, é um lugar sem água. É tão difícil de encontrar água no deserto. E esse povo agora enfrenta esse problema, enfrenta essa dificuldade na falta de água. E a Bíblia deixa claro diz que essa falta de água era o primeiro teste na vida dos israelitas, consoante a fé que eles traziam. E a Bíblia deixa claro diz que por meio da falta de água, o povo de Israel, a sua fé enfraqueceu. Irmãos, muitas das vezes a nossa fé enfraquece quando nós pedimos a Deus algo e Deus não concede de imediato. Quando nós queremos alguma coisa acontecer e aquela coisa, quando não acontece de imediato, a nossa fé enfraquece. Aqui nós somos ensinados a confiarmos em Deus e também a confiarmos no tempo do Senhor. E acima de tudo, sabermos esperar o tempo do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 deixa claro sobre este assunto. E nós, como filhos de Deus, temos que aprender a confiar. Deus nunca nos desampara. Deus nunca deixa faltar nada. Pode faltar alguma coisa na nossa vida, mas não porque Deus saiu no controle das nossas vidas. Deus está sempre lá para nos cuidar, nos proteger e, acima de tudo, prover tudo o que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que antes que o ser humano peça algo a Deus, Deus já sabe. Lembre-se que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus está conosco em todos os lugares da nossa vida. E o povo de Israel, a sua fé enfraqueceu por conta do quê? Da falta de água. Mas esse era um teste para que Deus pudesse provar a sua fé, para ver se a fé deles era uma fé firme ou não. Muitas das vezes pode surgir tempestade na nossa vida, pode surgir dificuldades, problemas e, acima de tudo, pode surgir coisas tão difíceis que a gente possa enfrentar. Mas lembre-se que nem tudo o que acontece na nossa vida acontece por acaso. Algumas coisas são levantadas na nossa vida para testar a nossa fé, testar a nossa confiança e testar a nossa paciência com o Senhor Jesus Cristo. E isso estava acontecendo na vida dos israelitas. Estavam sendo testados por Deus a sua fé. Por isso que houve a falta de água no deserto. Mas olha só o que a Bíblia mais diz. Diz assim: no entanto, Deus reagiu demonstrando compaixão e o primeiro milagre foi realizado com um pedaço de madeira. Obviamente não foi a madeira, mas o Senhor que tornou a água doce e potável. O povo teve que aprender 2 lições importantes. Aqui nós encontramos algo tão importante para a nossa vida. A Bíblia deixa claro, diz que Deus, então, Ele fez com que o povo enxergasse, ou seja, encontrasse água no deserto. Mas aquela água era amarga, não poderia se tomar, ou não poderia se beber, porque aquela água era uma água amarga e também não era água potável. Mas a Bíblia diz que Moisés foi falado com o Senhor, para que pudesse atirar uma vara perante aquelas águas, e aquelas águas tornaram-se água potável. Irmãos, a Bíblia deixa claro que o povo de Israel, lá no Egito, eles viveram e presenciaram muitas maravilhas, muitos milagres, mas por meio desses milagres todos, o povo tornou-se ainda mais incrédulo, tornou-se cada vez mais com o coração endurecido, não confiaram plenamente no Senhor. Embora que eles encontraram água e a água era amarga,
eles começaram a murmurar para Deus, começaram a murmurar para Moisés. Por que Deus nos deu essa água amarga? E Deus disse para Moisés: lance uma vara onde tem essas águas, e as águas se purificarão e elas ficarão água doce, ou seja, água potável. E isso aconteceu. Veja só que os israelitas, após de beber aquela água, elas começaram a glorificar e a engrandecer o nome de Deus. Irmãos, nós devemos ser pessoas que agradecem a Deus por tudo que Ele tem providenciado em nossa vida. Pode faltar água na nossa vida, pode faltar o pão, pode faltar dinheiro, pode faltar alguma coisa na nossa vida, mas nós temos que aprender a agradecer a Deus por cada dia que nós acordamos na cama. Porque muitas pessoas não conseguem acordar na cama, mas se nós acordarmos é porque a graça de Deus mais uma vez nos alcançou e a sua misericórdia. Pense comigo, quantas pessoas hoje morreram, quantas pessoas estão acamadas nos hospitais, quantas pessoas hoje não conseguiram abrir os seus olhos. Mas eu e você abrimos nossos olhos hoje, não porque somos perto ou porque somos importantes ou especial, é porque a graça de Deus nos alcançou. Embora que nós não sejamos pessoas que agradecem a Deus, somos pessoas ingratos, mas nós temos que buscar ter o espírito de gratidão e de louvar a Deus por tudo que Ele tem providenciado na nossa vida. O povo foi providenciado a água, mas a água era amarga. Mas foi preciso que Deus pudesse fazer um milagre da transformação daquela água amarga para água doce, para que o povo pudesse reconhecer o Deus que eles adoravam. E veja só o que a lição diz, que eles aprenderam duas lições. A primeira lição era necessário que o povo pudesse ter paciência e esperar o tempo do Senhor. O povo começou a murmurar por falta de água. Eles não tiveram paciência e nem esperaram o tempo do Senhor. Se esqueceram daquilo que Deus havia feito lá no Egito. Irmãos, muitas das vezes nós somos pessoas impacientes. Somos pessoas que não esperamos o tempo do Senhor. Tudo que nós pedimos a Deus, nós receberemos no tempo certo, no tempo de Deus. Quando Deus abrir as mãos, nós receberemos. Hoje, várias orações nós temos feito a Deus, mas parece que essas orações não são atendidas. Parece que são orações caladas. Mas a Bíblia deixa claro, nenhuma oração está perdida quando nós oramos ao Senhor. Mas Deus vai atender as nossas orações no momento oportuno e no tempo certo. E a Bíblia diz que a segunda lição é: Deus age em cooperação com os seres humanos. Deus nunca age sozinho. Deus sempre age em cooperação com os seres humanos. O livro de Amós deixa claro, diz que Deus não faz nada sem que antes Ele anuncie aos seus profetas. Por isso, irmãos, tudo o que vai acontecer no mundo e tudo o que está acontecendo no mundo já foi anunciado pelo Senhor. Nada que Deus possa fazer sem que haja a mão humana, sem que haja a força humana, sem que haja a ação de um ser humano. Para que as águas pudessem se transformar em águas doces, foi necessário que Moisés pudesse atirar uma vara perante aquelas águas, e aquelas águas se transformaram. E aí nós encontramos a ação humana. Aí também nós encontramos aí que o ser humano é chamado para que possa se submeter na palavra e também nas atividades de Deus. Irmãos, nós temos que nos submeter, temos que praticar essas ações, temos que buscar ao nosso Senhor Deus dia após dia. E veja só o que a lição diz. No entanto, os israelitas não deram o devido valor a muitas coisas e logo se esqueceram dos milagres que Deus havia feito por eles, pelos quais tinham acabado de contar louvores, dizendo: o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível e feitos gloriosos que operam maravilha? Êxodo 15, verso 11. Ainda assim, mesmo depois de tantas queixas, Deus prometeu que não teria sobre os israelitas nenhuma enfermidade que havia afligir os egípcios. Êxodo 15, verso 26. Ela os protegeria, mas eles poderiam experimentar essas promessas somente com a condição de que permaneceriam fiéis ao Senhor. Aqui nós encontramos uma lição importante. A Bíblia deixa claro que Deus, quando transformou a água amarga em água doce, o povo começou a louvar a Deus e começou a dizer: quem é como esse Deus? Não há deuses como o nosso Deus. Mas eles, ao longo do percurso, se esqueceram de Deus, começaram ali a murmurar. E a Bíblia deixa claro que Deus fez uma promessa para com eles, que Deus poderia cuidar deles e não poderia lhe faltar nada. E acima de tudo, nenhuma enfermidade poderia atingir o povo de Israel, ou seja, a casa de Israel. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que eles começaram a murmurar. Mas havia uma condição para que essas coisas todas não pudessem afetar o povo de Israel, ou seja, para que essas promessas pudessem se cumprir da parte de Deus, que é confiar no Senhor e buscar a Deus. Mas o povo de Deus murmurou, não era confiante, duvidava e, acima de tudo, era incrédulo. Irmãos, a incredulidade, ela vai nos levar ao inferno. A incredulidade, ela vai nos levar ao abismo. E a incredulidade, ela vai nos levar à perdição. É muito importante que nós sejamos pessoas que acreditam no Senhor, que buscam, que creem em Sua palavra e, acima de tudo, que buscam fazer as atividades que agradam ao Senhor, nosso Deus. Codornizes e maná. Aqui estamos perante a uma lição tremenda. Irmãos, uma lição muito importante. Aqui nós aprendemos sobre algo importante que aconteceu lá no Jardim do Éden. A Bíblia deixa claro, diz que no Jardim do Éden, o ser humano foi tentado e caiu na tentação por conta de alimentos.
E aqui nós estamos perante a um povo incrédulo e um povo que reclamava de Deus perante a todas as coisas que Deus providencia para eles. A Bíblia deixa claro que o povo comiam todos os dias lá no deserto, mas eles eram pessoas ingratas, incrédulos e mesmo assim sempre murmuravam. E a lição nos diz o seguinte: infelizmente vemos um padrão de rebelião nessa história de peregrinação. O povo rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus nos dias de hoje. Aqui estamos perante uma lição muito importante, irmãos. A Bíblia deixa claro que os problemas que o povo de Israel enfrentava, isso ofuscava a sua fé. E isso também fazia com que eles pudessem esquecer das maravilhas da bondade de Deus perante todas as coisas que Deus havia feito em sua vida. Irmãos, quantas vezes os nossos problemas, as nossas preocupações têm sufocado a nossa fé? E quantas vezes as nossas preocupações, os nossos problemas têm nos afastado da presença de Deus? É importante, irmãos, que em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós continuemos confiantes no Senhor e buscarmos fervorosamente a palavra do Senhor. E veja só, diz que esse problema acontece até aos dias atuais. E isso é verdade. Hoje no mundo, muitas pessoas estão preocupadas e muitas pessoas não buscam a Deus por conta do quê? Querem resolver vários problemas. Mas lembre-se que a solução de todos os problemas da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E a lição ainda continua a dizer: várias tentações registradas na Bíblia estão relacionadas com o alimento. No Éden, a queda está relacionada ao ato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas tentações de Jesus, no deserto, o primeiro ataque de Satanás contra ele foi por meio do alimento. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro no livro de Gênesis, capítulo 2 ao 16, e também Mateus 4, versos 3. Deixa claro que a maior tentação que aconteceu no mundo foi por conta de alimento. E veja só, que o pecado para entrar no mundo foi por conta do quê? Foi por conta do alimento. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram uma lei e comeram do fruto proibido. Jesus Cristo também, quando veio aqui no mundo, após ser batizado e jejuar 40 dias no deserto, diz a palavra que ele teve fome e Satanás lhe apareceu e lhe diz: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Então, a primeira tentação de Jesus foi também por conta de alimento. E aqui nós traímos uma lição muito importante. O ser humano hoje ele busca mais se alimentar de uma forma física e não espiritual. É importante que nós lembremos que a palavra de Deus diz que não é só de pão que viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. O povo de Israel, eles começaram a se queixar diante a Deus por conta do quê? Falta de alimento. Mas não porque lhe faltava o alimento, eles agora queriam codornizes, eles queriam carne. Deus lhes providenciava tudo quanto eles queriam, mas eles murmuravam. Irmãos, o murmúrio nos destrói. O murmúrio não nos leva à salvação e o murmúrio nos separa da presença de Deus. Ou seja, o murmúrio nos torna cada vez mais idiota e nos leva tão longe de Deus. E é importante que nós possamos sublinhar algo tão importante aqui que diz: quantas vezes a desobediência de Israel esteve conectada ao alimento e à bebida. Não é admirar que Moisés tenha lembrado as gerações posteriores: o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versos 13. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nos alimentamos da fonte espiritual, nós nos alimentamos de Jesus Cristo. E a Bíblia deixa claro, diz que o povo de Israel ele estava mais preocupado em comer do que em buscar a Deus, do que em buscar a espiritualidade. E hoje no mundo as pessoas quando acordam estão sempre na correria, em busca de como alimentar a sua família, em como prover alimentos na mesa. E não estão preocupados em como alimentar a sua vida espiritual. Nós temos duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. E a qual delas nós temos alimentado mais? Nós temos alimentado a natureza pecaminosa do que a natureza espiritual. Por isso é tão importante que nós lembremos: não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo de Israel não acreditou nessa palavra e não acreditou nessas promessas. Por isso que eles murmuravam e agora eles queriam codornize. E Deus fez cair codornize dos altos do céu. E não só codornize, Deus também fez cair maná dos altos do céu. Mas havia uma condição para a recolha do maná e também havia uma condição para a preparação do alimento. Veja só o que a lição diz. O maná foi um pão celestial que Deus deu aos Israel nos seus 40 anos de peregrinação. Por meio dessa dádiva, ele ensinou que é o Criador e o provedor de tudo. Além disso, ele usou sua provisão sobrenatural para mostrar como observar o sábado. E a Bíblia deixa claro, diz que Deus usou um poder sobrenatural para providenciar um alimento. E Deus fez isso para mostrar a eles que Deus é o Criador de todas as coisas. E aqui perante a recolha do maná, havia uma condição. O povo poderia recolher o maná
todos os dias, de uma forma sequenciada. Mas numa sexta-feira, eles poderiam recolher o maná em dobro para preservar, ou seja, guardar o maná, para que no sábado eles não pudessem recolher o maná. E assim Deus estava a ensinar ao povo a guarda do sábado. E a Bíblia deixa claro que quando eles recolhiam o maná da sexta-feira para o sábado, o maná não apodrecia. Mas quando eles recolhiam o maná da quinta-feira para a sexta-feira, esse maná apodrecia. Então a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos fiéis e obedientes na palavra de Deus, nada sai no controle das mãos de Deus. E o povo, quando obedecia a Deus, nada de errado acontecia. Mas quando eles desobedeciam, muitas coisas aconteciam em sua vida, principalmente até tragédias, perda e coisas graves aconteciam na sua vida. Veja só que a desobediência ela traz para nós consequências graves e até mesmo tragédias e até mesmo perdas. E aqui a Bíblia nos ensina que Deus ele estava a ensinar ao povo como guardar o sábado. E nós hoje, como que guardamos o sábado? Precisamos ou não guardar o sábado? O livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 diz: lembra do sábado, porque é um dia santificado e é um dia abençoado por Deus. Nós temos que lembrar que o sábado é um dia santificado e é um dia bíblico. E nós precisamos descansar também nesse dia. É isso que Deus estava a ensinar ao povo de Israel aqui. E diz mais, a cada semana, 4 milagres aconteciam. O primeiro, durante 5 dias, Deus dava uma porção diária de maná. Durante 5 dias, como eu estava a explicar, Deus dava uma porção de maná dobrada do alimento, ou seja, era dado um maná em dobro para que eles pudessem consumir e também pudessem guardar. Mas existem aquelas pessoas que não obedeceram na palavra de Deus. Diz a Bíblia que eles eram rebeldes e também elas eram pessoas que queriam desafiar, ou seja, afrontar a Deus. Quando eles recolhiam o maná em dobro numa quinta-feira para sexta-feira, aquele maná apodrecia. Mas quando eles recolhiam o maná numa sexta-feira para o sábado, o maná não apodrecia. Isso nos mostra a fidelidade de Deus na sua palavra e também nos mostra a obediência na palavra de Deus. Quando nós formos desobedientes, então virá as consequências. Quando nós formos obedientes, não virá consequências para a nossa vida. E diz mais, o maná não estragava de sexta-feira para sábado. Nenhum maná caía no sábado. Deus estava constantemente realizando esses milagres para que o povo se lembrasse do dia de descanso e celebração que é o sábado. A bondade divina daquele dia. Deus disse, veja o Senhor Deus a vocês o sábado. Êxodo 16, verso 20. Diz a Bíblia que no sábado o maná não caía, porque era um dia sagrado e eles não precisavam de trabalhar, mas sim adorar a Deus e também precisava entrar num processo de celebração, de adoração, também num processo de descanso. Aqui nós vemos quão é importante a guarda do sábado e quão é importante guardarmos o sábado para a nossa vida. Muitos dizem que o sábado foi quebrado, mas a Bíblia diz que Deus não quebrou o sábado, nem Jesus quebrou o sábado. O livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 18, a palavra de Deus deixa claro, diz que eu não vim para quebrar ou acabar com a lei dos profetas, mas sim vim cumprir, ou seja, dar o verdadeiro cumprimento dessa lei. Jesus cumpriu a lei, Jesus guardou o sábado. E eu e você também somos chamados hoje a guardar o sábado, porque é um dia santificado, é um dia bíblico e também é um dia que é um sinal entre mim, entre Deus e seu povo. Descrito lá em Ezequiel capítulo 20 ao 20 e também Ezequiel capítulo 20 ao 12. É importante que a gente guarde esse santo sábado. A água da rocha. No deserto precisamos de muita água. Deus cuidou desses problemas, mesmo que as pessoas se queixassem, não confiassem nele e até testassem sua capacidade e disposição e de dar-lhe água. Em sua incredulidade, elas olharam de volta para o Egito. A Bíblia deixa claro, ou seja, a lição é clara. O povo no deserto enfrentou dificuldades, a falta de água, mas mesmo assim o povo era incrédulo e eles começaram agora a olhar para o Egito, começaram a pensar agora a voltar para o Egito e começaram a murmurar contra Moisés, que era o seu líder. E a Bíblia deixa claro, diz que eles, por conta da sua incredulidade, Deus fez com que haja água no meio do seu povo, no seio deles houvesse água em abundância para que eles pudessem usufruir, ou seja, para que eles pudessem beber daquela água. Irmãos, olha só o que a lição diz que Moisés chamou o lugar de Manassá, que significa provocação, e Meriba, que significa reclamação. O Senhor deu a água aos israelitas, apesar de sua incredulidade. Esses dois nomes deveriam ser de lembrar para que o povo de Israel não provocasse a Deus em reclamações dele. Hebreus capítulo 13, versos 7, 8 ao 15. A Bíblia deixa claro que o povo provocava sempre a Deus por conta do quê? Das suas reclamações. O povo reclamava muito. O povo era duro de coração. Não conseguia ainda enxergar e glorificar a Deus por meio de todos os milagres que havia sido feito lá no Egito. E eles agora começavam a murmurar para Moisés. Olha Moisés, você nos trouxe no deserto, vamos morrer de sede, vamos morrer daquilo mais aquilo. Nós queremos voltar agora para o Egito. Irmãos, pense quanta incredulidade e quanta loucura que esse povo praticava. Quanta a falta de ingratidão que esse povo tinha. E muitas das vezes nós somos assim. Deus nos deu a esposa e nós reclamamos. Essa esposa não é boa. Deus nos deu um marido e nós dissemos, esse marido não é bom. Deus nos deu um emprego e nós dissemos, esse emprego não é bom. Deus nos deu uma família e nós dissemos, essa família não é boa.
quantas vezes nós temos feito isso? Muita incredulidade. No lugar de nós podermos agradecer, não agradecemos. Muita gente chora por falta de emprego. Nós temos emprego e ainda reclamamos. Muitas pessoas choram por falta de uma família. Nós temos família e ainda reclamamos. Há muitas pessoas que não conseguem conceber. E nós concebemos e dissemos, essa criança é maluco, é louco. Até mesmo chama de uma pessoa de macaco. Irmãos, nós estamos num lugar, ou seja, nós estamos a ir em um período extremamente perigoso quando nós agimos com esse tipo de atitude e quando nós praticamos essas ações. É importante que nós possamos ser pessoas gratas, obedientes e, acima de tudo, que respeitam a Deus. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado e tudo quanto Ele tem providenciado em nossa vida. E a lição ainda mais diz, os israelitas questionaram sinceramente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas advertências concretas, não apenas de sua presença, mas também de seu poder e autoridade. Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que velava na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora da vida. Não somente Moisés, os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removido a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daqueles que nela habitam. Chega uma fase em que o povo agora começa a reclamar a Moisés. Diz que nós queremos ver a presença do Senhor. Nós queremos ver esse Deus. E Moisés disse para eles, vocês não podem ver a Deus, porque a sua glória é uma glória em que nós, como ser humano, não podemos encarar a presença de Deus e continuarmos vivos. O povo começou a reclamar. E Deus disse para o povo, Deus disse para Moisés, vá, bata na rocha, que lá vai jorrar água. E Moisés foi, escolheu alguns anciões e também a igreja toda, ou seja, a congregação toda, o povo todo viu aquela maravilha. E a Bíblia deixa claro, diz que havia uma coluna de nuvem que estava ao redor deles. Aquela coluna representava a presença de Deus, mas eles não conseguiriam enxergar aquilo, porque era uma coluna cheia de glória. E a Bíblia deixa claro, diz que se aquela coluna se retirasse, o povo não sobreviveria por conta do quê? Da glória e do resplendor de Deus. E também a Bíblia deixa claro, diz que aquela rocha que foi batida representa a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que os construtores rejeitaram uma rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus Cristo. Então Moisés bateu aquela rocha, simbolizando a Cristo. Moisés bateu em Cristo para que pudesse jorrar a água. E a Bíblia deixa claro que aquela pedra jorou água, água doce, água boa, água potável. E aquele povo consumiu aquela água. E o que nós aprendemos é que o mesmo povo que consumiu aquela água continuou de novo a murmurar. Continuou ainda por cima a não acreditar a Deus. Se esqueceram das maravilhas, dos milagres e também se esqueceram de tudo que Deus havia providenciado para a sua vida. Quantas das vezes nós somos ingratos? Quantas das vezes Deus tem providenciado algo maravilhoso, bênção em nossa vida, não agradecemos e ainda por cima murmuramos, reclamamos. Muitas das vezes nós temos feito isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que precisamos nós confiar no Senhor. E a Bíblia ainda deixa mais claro, diz, a água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. A Bíblia deixa claro, a água é um símbolo de vida, sem água não há vida. A água representa Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz, eu sou a água viva, a água que quem de mim beber terá fonte de água e nunca mais terá sede. E a Bíblia deixa claro, assim como sem água não há vida, o ser humano sem Jesus também não há vida. Por isso precisamos nós de buscar a Jesus para que a gente encontre a vida, para que a gente encontre paz, soluções dos nossos problemas, para que a gente ainda encontre a salvação. Sem Jesus nós somos salvos, sem Jesus nós não temos vida. E a lição continua dizendo, prover a água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderia confiar nele. Mas para isso eles tinham que obedecer. Muitos séculos depois, Paulo lembrou aos crentes em Coríntios que a experiência dos israelitas no deserto foi única. O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhes ofereceu água. Salmos 78, versos 15 ao 16. E atendeu às outras necessidades espiritual e física. Paulo disse, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Para eles, Cristo era a fonte da água viva e o doador da vida eterna. Assim como uma rocha é sólida, Deus guiou seu povo com fidelidade. Podemos contar com o Senhor, porque Ele jamais deixa de cumprir suas promessas. O apóstolo Paulo diz que a água que eles beberam representava Cristo. E eles estavam com Cristo. E eles caminhavam com Cristo. E essa foi uma experiência única na vida do povo de Israel.
E nós também hoje na vida passamos por várias experiências. Experiência de cura, experiência de emprego, experiência de muitas coisas. Mas mesmo assim, continuamos sendo incrédulos. Não acreditamos nós na palavra e mesmo em Deus. A nossa fé deve se basear na palavra. E a nossa fé deve se basear nas coisas de Deus. A nossa fé deve se basear nas coisas que nós buscamos dia após dia no Senhor Jesus Cristo. É muito importante que a gente confie no Senhor, porque Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Eles caminharam com Jesus, mas mesmo assim duvidaram. Imagine nós que nunca caminhamos, nunca ouvimos, nunca falamos com Ele, mas se nós ouvimos pela mensagem de Deus que Jesus Cristo existe, Ele fez vários milagres. Acredite, irmãos, que nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Não sejamos como os israelitas, que eram incrédulos e duvidavam e, acima de tudo, deixavam de agradecer tudo aquilo que Deus providenciava em sua vida. Sejamos gratos, irmãos, porque a gratidão nos leva a mais longe. A gratidão nos leva cada vez mais a um degrau mais alto da vida. E a humildade também. Aqui nós encontramos a história de Jetro. Jetro, quando viu que Moisés vinha, ele saiu ao encontro de Moisés. Saiu Jetro, sua esposa Zípora e seus 2 filhos foram ao encontro de Moisés. Chegando lá, Moisés conta para Jetro o que havia acontecido em Israel. Mas a palavra de Deus deixa claro, diz que Moisés, como líder, ele tinha muitos problemas para resolver. Nesse caso, o problema do povo. E Moisés ficava todo o tempo ocupado em resolver os problemas do povo. E ele precisava agora de uma ideia de como fazer. E a Bíblia deixa claro, diz que Jetro, ao ouvir as maravilhas e os milagres que Deus havia feito em Israel, Jetro creu em Deus e louvou ao Senhor. E acima de tudo, engrandeceu o nome de Deus. Veja só que maravilha. A Bíblia deixa claro que felizes são aqueles que acreditam sem ver, simplesmente pelo ouvir. E muitas das vezes nós queremos acreditar um milagre quando nós vemos o milagre e não esperamos ouvir para acreditar. Por isso que muitas pessoas morrem sem Cristo, porque elas querem primeiramente ver e não querem acreditar sem ver. É importante, irmãos, que nós possamos o quê? Acreditar no Senhor, mesmo que a gente não veja os milagres, mesmo que a gente não veja a Cristo, mas sim ouvindo a sua palavra, nós temos que acreditar. E é isso que aconteceu. E a Bíblia deixa claro, diz que então Jetro falou para Moisés: olha, divida o povo em 1000, divida o povo em grupo e coloque líder em cada grupo, para que eles possam te ajudar a cuidar dos problemas do povo. E Moisés acatou aquele conselho do seu gero, do seu sogro que é Jetro, e ele fez aquilo. E a Bíblia deixa claro, diz que os problemas do povo foram solucionados. Irmãos, é muito importante que na vida nós possamos ouvir o conselho de outras pessoas, também possamos atender à vontade do povo, à vontade dos outros e ajudar a solucionarmos problemas das pessoas quando eles aparecem. E também é tão importante que a gente possa ajudar aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então Moisés necessitava de uma ajuda e Jetro ofereceu uma ajuda e Moisés humildemente recebeu e aceitou aquela ajuda de mãos abertas e também de gratidão. Muitas das vezes nós não agradecemos quando nós recebemos uma ajuda, mas é importante que a gente agradeça quando nós recebermos uma ajuda. E também a lição nos ensina sobre pão e água da vida. Esse é o tema central da lição dessa semana que nós estávamos a desenvolver ao longo da semana, que é o pão e água da vida. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos, advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas. Ou seja, eles aprenderam com esse exemplo. Essa é uma instrução pertinente para nós, que vivemos no fim dos tempos. 1 Coríntios 10, versos 11. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com o Espírito de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versos 6. Para que tome decisões corretas e siga os seus ensinos. A Bíblia deixa claro, nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade, onde que Deus está a derramar o seu Santo Espírito para que a gente possa aprender com o Espírito, para que sigamos os ensinamentos de Cristo e também para que a gente aprenda a fazer decisões corretas e decisões certas na nossa vida. Várias decisões erradas que nós temos feito na vida é por falta do Espírito Santo, por falta de discernimento e também por falta da busca da presença e da comunhão com Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, muita coisa muda. Aprendemos a tomar decisões certas e também aprendemos a fazer escolhas certas. Quando não há Espírito Santo em nossa vida, nós não temos feito decisões certas. Cristo é a fonte da vida. João 14, verso 6. E só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente para que experimentemos a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 ao 12. Depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos no Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e água.
Ele usou essas imagens para ensinar verdade sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Jesus conduziu os israelitas pelo deserto. E hoje Jesus conduz a todo aquele que o busca e a todo aquele que o aceita como seu salvador pessoal. E a Bíblia deixa claro que nós não precisamos ser moldados pelos padrões desse mundo, mas sejamos moldados e transformados pela renovação da palavra e também pela nossa fé em Cristo Jesus. Cristo, ele é a fonte da água viva. Assim como Cristo é a fonte da água viva, ele também é a fonte da nossa vida. Sem Cristo não temos vida, porque a palavra de Deus é clara. Diz que Cristo é a vida e a vida eterna. E também a lição nos ensina, diz, a mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. Irmãos, a salvação nós não iremos obter em nenhum outro lugar fora de Cristo. A salvação encontra-se em Jesus. Porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação e para nos remir do pecado. Só encontraremos a salvação quando estivermos ligados e conectados com o Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito maravilhoso aceitarmos a Jesus, vivermos para Jesus, buscarmos a Cristo em nossa vida. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus o homem está perdido. Fora de Jesus o homem está tão distante da vida. Por isso é importante que a gente volte para Cristo, para que a gente tenha vida. A mulher samaritana buscou a cura, buscou a salvação, buscou o que ela queria em todos os lugares do mundo. Não encontrou. Lembra-se da mulher que jorava sangue? Ela procurava a cura em todos os lugares. Foi nos hospitais, clínicas, foi nos curandeiros, foi nos feiticeiros, foi em todos os lugares. Ela não achava cura para que pudesse estancar o sangue que jorava nela. Mas a palavra de Deus diz que ela confiou, ela teve fé em Jesus. Só de tocar uma ponta da roupa de Jesus, ela foi curada. E isso mostra claramente que não existe vida fora de Jesus. E mostra claramente que fora de Jesus o homem não é salvo. E também mostra claramente que fora de Jesus o homem é perdido. Não há nada que nós possamos buscar fora de Jesus. Tudo encontra-se e tudo resume-se em Jesus. É Deus que desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. Salmos 42, versos 1 ao 12. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Então ele declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. João capítulo 6, verso 36. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu e o pão da vida. João 6, 35, 41 a 48. Assim como o maná no deserto era o pão do céu. João 6, 31. A água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida, João 6,35, e água viva, João 4, verso 10. Por isso, é somente nele que nossa sede e fome espiritual podem ser verdadeiramente saciadas. A lição é clara: Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva. Fora de Jesus, não há vida. Fora de Jesus não há salvação. E a Bíblia deixa claro, diz que Jesus é a água da vida. E a Bíblia deixa claro que Jesus é a água da vida. E nós precisamos ir a Jesus para que a gente encontre vida. E também a lição diz que toda felicidade, alegria, paz interior, tudo isso encontra-se em Jesus. E a palavra e a lição da escola sabatina nos ensina: nós precisamos confiar em Deus e também precisamos acreditar no Senhor. Não sejamos incrédulos, entreguemos nossas vidas a Jesus para que nós possamos ainda mais ter vida. E também a lição nos ensina que nós precisamos manter a nossa fé firmada em Jesus. Quando nós mantermos a nossa fé firmada em Jesus, muitas maravilhas e muitas coisas extraordinárias acontecerão na nossa vida. Só nós evitaremos tragédias na nossa vida quando nós confiarmos em Deus, esperarmos Deus no seu próprio tempo, termos paciência. Tudo quanto nós temos pedido a Deus, Deus vai atender. Não que Deus perdeu o controle e não porque Deus não atende às nossas orações. Sejamos pacientes, sejamos pessoas que esperam o tempo certo, sejamos pessoas que guardam a providência divina, que é a providência de Deus. Sejamos pessoas que buscam a Deus, irmãos. Não sejamos ingratos como o povo de Israel. O povo de Israel viveu com Cristo, viu muitas maravilhas e muitos milagres, mas mesmo assim o povo era incrédulo, não acreditava e não confiava em Deus. Por isso, irmão, toda a falta de confiança e a desobediência na palavra nos leva à morte espiritual e também à morte eterna. Hoje eu e você precisamos entregar nossa vida, sermos obedientes, sermos confiantes e acima de tudo buscarmos a Deus de todas as formas para a nossa vida. Lembre-se que não é só de pão que viverá o homem, mas sim de todas as palavras que procedem e saem da boca de Deus. E também a Bíblia deixa claro, nos ensina que lance sobre Ele todas as preocupações e todas as vossas ansiedades, que Ele os atenderá, ou seja, que Ele resolverá.
Cristo está disposto a resolver todos os nossos problemas. Mas para que Ele possa resolver, nós temos que aprender dele. Uma coisa, confiar nele, buscar nele, obedecê-lo. Cristo vai atender às nossas petições. Por isso, querido, esse foi mais um resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Se gostou do resumo da lição, não se esqueça ali já de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, um forte abraço, te espero e te vejo na próxima lição. Que Deus te abençoe e tchau!